A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui e hoje, quarta-feira, a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Mas antes de ministrarmos a palavra de Deus, nós devemos dizer de que estamos aguardando e vendo aí os sinais em que o governador do estado, reconhecendo e vendo a necessidade, anunciou que começará alguma liberação a partir de amanhã, e nós aguardamos o pronunciamento ou o decreto que ele fará hoje, ou algumas mudanças no próprio decreto. E segundo ele mesmo, na entrevista que deu, deveremos ter algumas liberações gradativas. Então aguardamos para que possamos muito em breve ter a oportunidade de cultuarmos presencialmente uns com os outros para a glória de Deus. Nós nos solidarizamos com a família de irmão Mário Rocha, todos da sua família, a irmã Carol Banhos, a Marília Aranha, ele, Mário, filho de dona Ana Isabel, que partiu na tarde de ontem para a eternidade, e o sepultamento foi na manhã de hoje, quarta-feira. Dona Ana Isabel tem sido, ao longo da história de sua vida, membro da Primeira Igreja Batista de São Luís, e depois, há muitos anos, tornou-se membro da Igreja Batista do Calhau, e ali ela tem servido e construído um legado de vida cristã que realmente inspira a vida de todos nós. A todos os membros da família, nós abraçamos e intercedemos, pedindo que o Senhor Deus traga o conforto e o consolo necessários nesta época, num tempo como o que estamos vivendo. Nós aguardamos agora, para sexta-feira, haverá do Ministério Jovem da Igreja, você deve estar acompanhando as divulgações, haverá uma live de louvor e adoração, promovida pelo Ministério de Jovens. Então na sexta-feira à noite, através do Instagram da IBOA, você terá a oportunidade de acompanhar a Débora, que apresentará louvores e adoração ao nosso Deus. Então será um tempo muito precioso na presença do Senhor. Nós temos o privilégio de caminhar juntos e vermos que Deus tem usado a vida dos irmãos profissionais da saúde, membros da nossa igreja e outros que na área espiritual, e agora também agrupando-se ou ajuntando-se a estes que já estavam fazendo esse trabalho de apoio espiritual e de orientação na área de saúde, também agora com orientação psicológica. Então, se você percebe, tem a necessidade de alguém, então deve ligar para o telefone que você já viu da oportunidade de contato, falando com a irmã Alexandra ou com a irmã Thaís, você vai receber toda a orientação. Então, nós vemos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, caminhando nesta direção. Aqueles irmãos que estão acompanhando a gravidez de minha nora, nós queremos agradecer as orações dos irmãos, porque ter atravessado todo este tempo. Nesta sexta-feira, dia 22, ela deverá completar a 38ª semana, e aí a expectativa aumenta para a qualquer momento o Senhor Deus trazer à luz deste mundo a nossa netinha, e nós esperamos que Deus faça isso com a graça e com o poder, trazendo a este mundo a Amília com toda a bênção do Senhor, e que Deus esteja abençoando então a Mona Lisa. Da mesma maneira, esteja abençoando todas as grávidas da nossa igreja, porque nós estamos intercedendo por todas elas. Em maio, nós temos acompanhado com o valor e a preciosidade da família ser pautada na palavra de Deus e de nossa vida ser pautada na palavra de Deus durante um tempo como este de pandemia. E é exatamente numa questão como essa em que o elemento primordial para
o estabelecimento e o desenvolvimento da nossa vida com Deus, ainda num tempo como de pandemia, avaliando como a nossa aliança com Deus e como a nossa vida de aliança familiar está desenvolvida. E é por isso que eu convido você a ler comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, e nós vamos ler o versículo 1 e você acompanha comigo, porque eu vou mencionando os versículos que nós vamos ler. O versículo 1 da carta aos Hebreus, capítulo de número 9, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Aí nós vemos no verso de número 15, a palavra de Deus assim dizendo: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. No verso 20, a Bíblia diz, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. E é exatamente nesse contexto de observarmos uma vida pautada na palavra de Deus que quero chamar a sua atenção nesta noite, para que a gente reflita sobre uma vida pautada na palavra de Deus, sobre como nós conseguimos não permitir que as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, à medida em que nós nos mantemos com lealdade e com fidelidade à aliança em que nós estamos estabelecidos, ou a aliança a qual a gente, ou com a qual a gente se comprometeu. À medida em que nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, nós estabelecemos, ou o próprio Deus estabeleceu também conosco. Então nós estabelecemos com Deus e Deus estabelece conosco esta aliança de vida. Deus então tem uma aliança de vida. É na celebração da ceia que o Senhor Jesus diz: este é o cálice da nova aliança. Há uma aliança nova que Deus tem estabelecido conosco. Assim, da mesma maneira, e como paralelo para nós hoje, nós temos a aliança de casamento, e nós podemos ouvir, e temos ouvido nos dias atuais, inclusive, de que nas relações internacionais existem ou são celebradas alianças entre países. Hoje, atualmente, a palavra mais utilizada é: este país é aliado ao outro. E o que nos faz países aliados é exatamente a aliança com a qual nós nos comprometemos. Ao longo da história da humanidade, ao longo do desenvolvimento das relações entre as pessoas, a aliança é algo muito precioso, a aliança é algo muito significativo, e é muito triste a gente ouvir ou saber que existem pessoas que desconsideram alianças, porque uma aliança é mais do que um contrato, uma aliança é muito mais do que um acordo, uma aliança é muito mais do que um entendimento, uma aliança é muito mais, porque a aliança envolve e reúne uma gama, um fator de elementos que fazem da aliança algo muito precioso para as nossas relações. Então, quando nós estamos ou estabelecemos uma aliança com uma igreja local,
ou quando nós estabelecemos uma aliança ao entregar a nossa vida a Jesus. Nós devemos refletir sobre isto, porque a aliança tem sido vista ao longo da história da humanidade como fator preponderante para o desenvolvimento das relações sociais, humanas, em todos os sentidos. As alianças, então, foram muito importantes nos relacionamentos entre os homens, até mesmo entre as nações, e serve de modelo para contratos que regem a sociedade moderna. Num tempo em que as leis não eram tão detalhadas, não eram tão minuciosas para corrigir, ou para dirigir, ou para orientar as relações sociais e outras relações humanas, as alianças eram estabelecidas, e uma virtude de maior reconhecimento é aquela em que faz com que nós, ao estabelecermos uma aliança, nós nos mantenhamos leais, fiéis a esta aliança com a qual nós nos comprometemos. Na palavra de Deus, nós vemos alguns exemplos de alianças que foram estabelecidas, e então você pode ver em 2 Crônicas, no capítulo 18, os versos de 1 a 3, de um exemplo de aliança que foi estabelecida para a guerra, aliança que é estabelecida para um período específico, para um tempo onde havia uma necessidade específica. É impressionante de que, antes de continuar ainda vendo os exemplos, os tipos de alianças que foram estabelecidas no tempo das Escrituras, em que estão aí para registros nossos, é de que, infelizmente, algumas pessoas querem e tentam entrar em alianças com o propósito de explorar a outra pessoa, apenas explorar. Então, estas pessoas estabelecem alianças, mas querem manter seus egoísmos, ou seu individualismo, ou sua independência, sem lembrar de que há uma aliança que tem sido estabelecida. Há um exemplo clássico entre aliança entre nações que foi claramente descumprido, que é dos tempos atuais, é de que na época em que o presidente Barack Obama governava os Estados Unidos da América, ele estabeleceu uma aliança, um acordo com o ditador da Coreia do Norte. E naquela aliança, o ditador, para que ele pudesse então abrir mão de alguns fatores que eram exigidos pelas organizações internacionais, ele celebrou esta aliança com Obama e disse que, para que ele cumprisse a sua parte no acordo, ele deveria receber um valor em milhões e milhões de dólares para ajudar o seu povo e as necessidades do país. Na época, o governo americano fez a concessão do valor e do dinheiro, mas infelizmente ele não cumpriu a sua parte da aliança. E isso tem gerado depois uma situação delicada entre as duas nações, em dimensões menores nas relações pessoais, e algumas pessoas querem também este tipo de relacionamento com Deus, onde elas só querem receber de Deus, apenas receber e reclamam se não recebem, mas no momento em que chega a hora em que ela precisa manifestar a sua parte de compromisso com Deus, ela quer desfazer, ela quer fugir, ela quer agir com deslealdade. Então, como eu dizia, na palavra de Deus há alguns exemplos destas alianças, e alianças pautadas para momentos específicos. O primeiro, como disse, 2 Crônicas 18, versos de 1 a 3, nações fizeram alianças para período de guerra. Eram alianças temporárias, elas tinham um período
de início, de desenvolvimento e tinha previsão de término. Da mesma maneira, em 2 Crônicas, no capítulo 20, dos versos 35 a 36, e em 1 Reis, capítulo 5, versos 10 a 12, nós vemos o exemplo de aliança comercial, ou aliança para o comércio. Também nós vemos em Gênesis, capítulo 29, versos 21 a 23, de que eram feitas alianças matrimoniais, e estas não eram previstas de serem terminadas ou de serem rompidas. A aliança matrimonial tinha a sua previsão de apenas a morte de um dos cônjuges para que ela fosse rompida. Em Gênesis capítulo 30, no verso 27 ao verso 34, nós vemos de que eram feitas alianças de trabalho ou troca de experiências, troca de esforços. Nós sabemos também em 1 Samuel capítulo 18, no verso 3, de que há um simples laço de amizade, em que o texto nos fala da aliança entre Davi e Jonatas. No livro de Gênesis, então, há o exemplo, observamos relatos sobre várias alianças firmadas entre os homens. Gênesis capítulo 14, no verso 13, Gênesis capítulo 21, no verso 27, Gênesis 26, no verso 28 e Gênesis 31, no verso 44. Exemplo de relações em que as trocas de experiências. Hoje em dia existem alianças que são feitas na área científica, alianças que são feitas na área da educação, alianças que são feitas na área de pesquisa, alianças que são feitas para as relações entre as nações. Nas relações humanas e no nosso relacionamento com Deus, principalmente, quero observar com você o valor e a importância da aliança como propósito de Deus, porque a aliança envolve principalmente o compromisso que origina a aliança, que sustenta e fortalece a aliança, e as qualidades da lealdade e da fidelidade que fazem com que a aliança possa desenvolver, crescer, fortalecer-se, tornar-se madura, e esta aliança à medida em que vai crescendo ou desenvolvendo. No texto que nós lemos, a palavra de Deus fala de uma aliança do Antigo Testamento e de uma nova aliança em Cristo Jesus. Havia então uma aliança em que o Senhor estabeleceu de que Ele poderia e estaria perdoando o pecado do seu povo, o pecado dos homens, uma vez que houvessem os sacrifícios como narrados no livro de Levítico. Mas nós também vemos de que tudo no Antigo Testamento estava projetando para a realidade que viria depois, no Novo Testamento, a pessoa de Cristo e a manifestação desta nova aliança, não no sentido de que, de fato, uma tivesse verdadeiramente terminado, mas uma era era exemplo da outra, e então uma não pode existir sem a outra, o que é diferente de quando uma pessoa quebra uma aliança para iniciar uma outra aliança. Neste caso, o Senhor Jesus cumpriu a primeira aliança e estabelece uma nova aliança que liberta aqueles que estão em Cristo Jesus, são verdadeiramente libertados do pecado e podem viver uma nova vida e viver uma vida plena e abundante. Como dizia, a aliança envolve compromisso e para estabelecê-la conosco, Jesus foi sacrificado. Naquele dia ele estabeleceu, então, como mencionei, a celebração da ceia do Senhor, para que jamais nos esquecêssemos do nosso vínculo com o Senhor. A sua palavra é o regulamento da aliança, contendo direitos e deveres concernentes a cada um de nós. Nossa obediência a Deus não deve estar condicionada
ao que sentimos ou às circunstâncias, nós devemos simplesmente cumprir e nos esforçarmos por cumprir a nossa parte com o Senhor. Muitas vezes, narrado no texto do livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas que nós vemos testemunho do apóstolo Paulo, muitas vezes o apóstolo menciona as oportunidades em que tanto ele quanto servos do Senhor, e depois disso na história, como registra Flávio Joséfo, Eusébio e outros, de que cristãos no primeiro século, no segundo, como eles foram pressionados para romper a sua aliança com Jesus, mas eles não fugiram, não negaram, até perderam a própria vida para não negar a sua aliança. Você e eu vamos caminhando para um tempo em que a nossa aliança com Jesus não poderá ser quebrada, não deverá ser quebrada, mas você, à medida em que se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da sua igreja, nós seremos confrontados para negar esta aliança com o Senhor. E é exatamente nesse contexto que quero chamar sua atenção hoje, além do outro aspecto relacionado ao casamento. Você vai ser pressionado para negar a sua aliança, e vai ser pressionado de uma maneira muito veemente. Você vai ser mais do que pressionado, você vai ser confrontado para ter que fazer uma definição, e nesta definição é que será confrontada a permissão de continuar a viver neste mundo. Irmãos, confrontados na nossa realidade da fé, confrontados na realidade do valor da palavra de Deus para nós, confrontados na realidade do nosso compromisso em Cristo Jesus, eu oro para que o Senhor Deus mantenha firme a aliança dele em seu coração. Mantenha firme a aliança sua com o Senhor. Então, é preciso que nós estejamos sempre nos lembrando desta aliança que houve no Antigo Testamento, cumprida por Jesus e estabelecida a nova e a extensão da aliança de Deus com os homens, porque em Cristo Jesus nós estamos numa nova aliança em que, pela graça do Senhor, somos perdoados e declarados libertos, livres de toda a força do pecado, do inferno, do diabo, de todas as tremendas perturbações das trevas. Permanecemos então na lembrança da aliança em que fez com que Jesus entregasse, e o compromisso de Deus é que Ele entregou o seu próprio Filho por você e por mim. Meus irmãos, nesta mesma linha e com o propósito de olhar o valor e a importância da aliança, é que também neste mês de maio, quero chamar a sua atenção para o valor e a importância da aliança da família. Primeiro, a aliança entre marido e esposa, que ao contrário do que alguns pensam e dizem, de que a aliança de uma mãe com seus filhos é maior do que a aliança com o casamento. Isto é uma mentira do inferno e não deve ser desenvolvida entre os discípulos de Jesus. A aliança do casamento é tão sagrada como utilizada pela figura ou pela metáfora em Efésios capítulo 5 da aliança entre Jesus e a igreja. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo faz este paralelo entre o marido e a esposa, e Jesus Cristo e a sua igreja, e diz: grande é este mistério. E então, na comparação da aliança de Jesus com a igreja, está a aliança entre marido e esposa, e a aliança que tenho com minha esposa e dela comigo, e como nós devemos nos manter leais, fiéis
comprometidos com esta aliança. Em segundo lugar, na família está a aliança entre os pais e os filhos. E é nesta aliança em que nós vamos desenvolvendo o compromisso, mas esta aliança não está estabelecida para buscar uma conquista de amor dos pais com os filhos. E há um grande erro na sociedade moderna em que os pais estão lutando para conquistar o amor dos filhos. E por isso eles estão deixando perder os valores e os princípios deste relacionamento. Pais e mães amam os filhos incondicionalmente e devem fazê-lo e continuar a fazê-lo. Em terceiro, e ainda na família, a aliança entre marido e esposa, primeira, dos pais com os filhos e filhos com os seus pais, é a segunda aliança da família. E a terceira aliança é a aliança entre os irmãos da mesma família. A aliança que estabelece e fortalece esses laços e desenvolve a vida da família é preciosa para Deus, tanto quanto tem sido o que o Senhor tem feito pela sua igreja através do sacrifício de Jesus. Então deixe-me lembrar ao seu coração de que as alianças, para se desenvolverem, elas se desenhavam, se estabeleciam, se desenvolviam e continuavam nesses fatores. O primeiro elemento da aliança era então os compromissos, compromissos de cada lado, compromissos de cada parte. A aliança estabelecida entre Deus e o seu povo, entre Jesus e a sua igreja, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, e entre os irmãos na mesma família. Da mesma maneira, a palavra de Deus então fala deste compromisso, e era muito bem detalhado o que era o compromisso, e o Senhor tem estabelecido os compromissos dele conosco. Deus tem estabelecido de que enviaria o seu Espírito Santo para fazer morada em nós, e ele fez isso. Deus tem estabelecido o compromisso de que ele ia garantir que o Espírito Santo ia nos conduzir à vida eterna, e ele tem feito isso. Ele tem garantido de que ele nos protegeria e nos guardaria de todo mal até que nós chegássemos ao dia da redenção, e ele tem feito isto. Ele tem dito de que ele cumpriria a sua palavra, e ele tem feito isto. Ele tem dito de que ele honraria a nossa fé, e ele tem feito isso. Enfim, eu continuaria dizendo todos os elementos aqui, de que Deus tem cumprido a parte dele, da aliança para conosco. O Senhor então quer ver, e nesta noite eu chamo sua atenção, você tem cumprido seus compromissos com o Senhor, em sua aliança com Ele? Ou está estabelecendo uma aliança de quem não tem aliança de fidelidade ou de lealdade com ninguém? Você já percebeu que a própria internet das coisas e a inteligência artificial está trabalhando para buscar atingir aquilo que mais agrada a uma pessoa, exatamente para conseguir a sua fidelização? Então, hotéis estão buscando fidelização, cartões estão buscando fidelização, bancos estão buscando fidelização. Há uma busca para fidelização, porque fidelidade não tem preço. Fidelidade é necessária, fidelidade é o equilíbrio de uma relação, fidelidade no nosso relacionamento com Deus. E como o povo de Israel quebrou a sua fidelidade com Deus tantas vezes, mas o Senhor nunca quebrou sua fidelidade conosco. Deus ama e honra a fidelidade. Fidelidade é algo precioso. Nossos compromissos entre marido e esposa, pais e filhos, entre irmãos, nossos compromissos com Deus. As alianças também eram estabelecidas pelo compartilhamento de autoridade, em que havia a entrega, o compartilhamento. Este governante está em aliança comigo, então ele tem permissão para entrar na área do meu
território, ele tem permissão para conversar, ele tem permissão para estar comigo. Esse compartilhamento de autoridade desenvolvido entre as partes da aliança. Marido e esposa também compartilham esta autoridade. Pais e filhos também compartilham esta autoridade. Irmãos compartilham esta autoridade. Nós compartilhamos esta autoridade uns com os outros. Pastor e igreja compartilham em aliança de compromisso de vida espiritual, de cuidado mútuo e de desenvolvimento para a glória de Deus. Na aliança também eram compartilhadas as forças, o poderio militar entre uma nação e outra nação, entre uma família e outra família. Aquilo que estava disponível para defender a minha família, também agora está disponível para defender a sua família. Aquilo que está disponível para defender a minha vida, está para defender a vida da minha esposa. E nós, como pais, defendemos a vida dos nossos filhos. E os filhos defendem uns com os outros. A aliança desenvolvida e pautada na palavra, a aliança estabelecida no Antigo Testamento e a continuidade da aliança no Novo Testamento, e nas relações humanas, as alianças que estão estabelecidas e desenvolvendo-se entre nós. A aliança também era compartilhada pela identidade. Então, quando da aliança do casamento, a identidade, e um dos fatores que tem sido estabelecido para a liberdade, entre aspas, anunciada nos dias modernos, é de que não há mais a necessidade de compartilhamento de nomes ou sobrenomes para a aliança. E então há filhos que estão fazendo processos para mudar o seu nome, e há mesmo pais, cônjuges que não compartilham mais o nome. Esse compartilhamento da identidade em que nós unimos, e esta reunião, a aliança estabelece uma ligação que não poderia, que não deve ser quebrada jamais. A aliança também estabelecia um fator de extrema importância, porque a aliança estabelecia e estabelece permissão para intimidade e para celebração. A aliança, dependendo do tipo e do compartilhamento dela, poderia desenvolver-se para compartilhar a intimidade, para conhecimento mútuo, para chegar mais perto, para estar verdadeiramente perto. E é exatamente por isso que na aliança do casamento é desenvolvido ou estabelecido o relacionamento físico, o relacionamento emocional, o relacionamento espiritual, em que a palavra de Deus nos diz de que na aliança do casamento há uma união de corpos, há uma união de alma e há uma união de espírito, há uma união de templos, templo do Espírito de Deus. Na aliança do casamento, assim como na aliança com Deus, há o desenvolvimento de intimidade e de celebração. É claro que na intimidade nossa do casamento, do relacionamento físico, emocional, espiritual, na nossa relação com Deus, há intimidade para conhecer os segredos, para conhecer os pecados, para conhecer as fraquezas. E o Senhor Deus promete nos ajudar se formos honestos, sinceros, leais e fiéis. Então gostaria que você lembrasse esses elementos: honestidade, fidelidade, sinceridade e lealdade. São elementos inegociáveis, que não podem ser nem mais e nem menos, são 100%. Fidelidade, honestidade, sinceridade e lealdade são os elementos que fazem com que nossa aliança
continue sendo desenvolvida e estabelecida. Quebras de alianças trazem transtornos. Quebras de alianças trazem mágoas. Quebras de aliança trazem problemas sérios. Nunca quebre sua aliança com Deus. Não quebre sua aliança conjugal, nem com os filhos, nem entre irmãos. Seja leal, seja sincero, seja fiel, seja honesto. E se formos honestos, o Senhor é fiel para perdoar e restaurar as alianças em nome de Jesus. Deixa Deus restaurar a sua vida. Assim como, pelo Senhor Jesus, como vimos, aliança de Deus, estabelecida, concretizada e amadurecida. Perseveraremos até o fim nesta aliança com o Senhor. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça hoje à noite, agora. Se você já fez, mas percebe que do seu lado sua aliança tem estado fragilizada, quebrada, pede perdão ao Senhor agora e restabelece a sua aliança em nome de Jesus. Ó bendito Deus! As alianças estabelecem alegria e celebração à medida em que vamos vendo desenvolvimento. Que preciosidade, Senhor! Que beleza, que coisa linda é a aliança que vai atravessando mesmo tempos de pandemia. Como quando nós vemos que em nosso país tantas alianças são quebradas. Mas nós quebramos a força do inimigo que quer ver alianças quebradas em nome de Jesus. Na força do Teu Espírito Santo, nós ligamos as uniões quebradas, as alianças feridas. Com a unção do Teu Espírito Santo, nós abençoamos as alianças de fé, as alianças conjugais, as alianças familiares. No nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe, meu irmão. E olha, não esquece, sexta-feira à noite temos um encontro marcado com louvor e adoração na celebração com a irmã Débora, que fará a live. As informações estarão nos grupos do WhatsApp. Um grande abraço para todos vocês e até domingo pela manhã, quando nós mais uma vez estaremos aqui para falar ao seu coração de como o Senhor Deus quer a nossa vida num tempo de pandemia pautada na palavra de Deus. Deus abençoe.